Paz do Senhor, igreja, amém? Bom, primeiramente queria agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao Lucas pela confiança, minha esposa, Júlia, ela sempre me incentiva muito a servir. Sempre quando o Lucas ou a Dani pede alguma coisa para alguém fazer, ela fala, você tem que ser o primeiro a falar, vai, fala o que você vai fazer, fala logo. Eu falo, calma amor, deixa alguém falar. Ela, não, fala você. E aí eu comecei a pegar abraçar essa bênção, porque é só assim que Deus trabalha na nossa vida. A gente tem que pelo menos dar o primeiro passo e o resto Ele suprir. E aí quando a gente decidiu que eu ia trazer essa palavra introdutória, eu comecei a orar, pensar aqui que eu poderia falar. E esses dias a gente tem falado muito sobre serviço, sobre rótulos nas nossas reuniões de quarta-feira, e Deus me lembrou numa passagem de João, que é um dos momentos marcantes das vésperas da morte de Jesus. E, sem dúvida, esse é um dos momentos mais emotivos e profundos do Evangelho. São os momentos um pouco antes que Jesus é crucificado. E o Evangelho de João é o que traz isso com mais detalhes, né? Ele é mais amplo nesse momento da vida de Jesus. Eu queria ler com vocês João, capítulo 13, versículos de 4 a 10. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Isso, Jesus. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, Senhor, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas nos meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Eu fiquei pensando nessa passagem, fiquei imaginando essa cena, né? O que passava na cabeça dos discípulos. Acho que devia ser... Eles pensaram, como que Jesus vai lavar nosso pé? Eu acho que esse foi um dos momentos mais intensos de Jesus e mais ousados, porque ele quebrou completamente os paradigmas daquela época e os paradigmas de hoje. Imagina hoje Jesus lavando o seu pé, ou qualquer pessoa, o seu pai vir lavar seu pé, você vai se sentir incomodado. E naquele tempo, era normal isso, as pessoas sempre lavavam os pés ao chegar em casa, ou quando vinham convidados nas casas das pessoas, a pessoa de mais baixa posição da casa sempre lavava os pés de todo mundo que chegava. E normalmente esse era um trabalho que os escravos faziam, os escravos ou as mulheres. Isso não era um trabalho que todo mundo queria fazer. Imagina você ter que lavar o pé de um monte de gente. E naquela época não tinha um tênisinho legal, era só descalço e sandália. Se você vê uns pés meio acabados hoje, imagina daquela época. Só Jesus, né? E aí, servir, esse ato de serviço, historicamente, ou sempre parece que é algo das pessoas mais baixas que tem que fazer. Sempre é algo que serve se faz pequeno daquele que é servido. E aí, além de ensinar tudo ao contrário disso, né, que no reino de Deus é completamente diferente, além de ensinar humildade aos discípulos nesse ato, Jesus estava mostrando que Deus queria conduzir eles por caminhos direitos, limpos da contaminação do mundo, ensinando a caminhar em santidade e em reverência a Jesus, dando autoridade. Isso foi muita intensidade de Jesus. E aí eu fiquei me colocando no lugar de Pedro, né? Quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, Pedro recusou. E a princípio parece que Pedro está reconhecendo a superioridade de Jesus. Ele pensa, não, você não tem que fazer isso, Jesus. Quem sou eu para ter os pés lavados por Jesus? Alguma coisa que sempre um escravo está fazendo, por que Jesus vai fazer em mim? Então, demonstrou que Pedro tinha desconhecimento das coisas espirituais. Tanto que Jesus falou para Pedro, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Quantas vezes acontece algo na nossa vida que a gente não faz ideia por que está vivendo aquilo? E aí, muito tempo depois, você vê aquela situação que você passou e você pensa, putz, Jesus estava mesmo no controle, Ele tinha preparado isso para mim. Eu vivi muito isso eu tive um relacionamento antigo que foi muito ruim para mim.
E acho que na época eu tinha colocado isso acima de Jesus. E eu estava me perdendo. E aí, de repente, de um dia para o outro, como eu tinha tudo na minha mão, achava que estava tudo certo, aquilo acabou, assim, tipo, da noite para o dia mesmo. Eu tinha casamento marcado, faltava menos de um ano para o casamento e, pum, aquilo sumiu da minha vida do nada. E aí eu comecei a pensar, Jesus, por que isso agora, né? E queria também agradecer Lucas e Dani, que me ajudaram muito naquela época, faz bastante tempo já. E naquela época eu não entendi nada, mas hoje eu vejo o que Deus estava preparando. Eu tenho uma esposa maravilhosa, tivemos um casamento lindo e foi tudo plano de Deus. Naquele momento eu não entendi, mas tudo que eu vivi fez parte para que o que eu tenho hoje se cumprisse. E aí, peraí, deixa eu me localizar, me perdoa. Tá. Jesus quis dizer que aquilo que ele estava fazendo era um ato profético, não era algo que ele ia entender agora, justamente o que eu falei, mas era algo futuro. Porque, referindo-se a um futuro distante, todos os crentes, como nós, deveríamos fazer aquilo que Jesus fez, lavar os pés uns dos outros. E outra coisa que aconteceu com Pedro foi orgulho. A gente estava ontem na reunião dos meninos, né, e a gente falou um pouco sobre isso. E veio aquela música na nossa cabeça, a gente até comentou hoje na IBD também. O meu orgulho me tirou do jardim. E aí você pensa nessa frase e você vai falar, foi orgulho de Adão e Eva lá no Éden, e aí tirou eles do jardim. Mas você começa a pensar, você fala, não foi só o orgulho de Adão e Eva, foi o meu orgulho, foi o seu orgulho. Então, o seu orgulho pode te tirar da presença de Deus. E isso é muito profundo. A gente tem que estar ciente disso. E aí, o que aconteceu ali? Pedro teve orgulho e falou, não, ele quis se mostrar independente de Deus. Falou, não, Jesus, você não precisa lavar meus pés, eu posso lavar meu pé. Eu não sou aleijado nem nada, eu consigo lavar meu pé. Como se fosse uma atitude orgulhosa, arrogante de Pedro. E, peraí... E aí Jesus repreendeu Pedro. Muitas vezes, quando a gente passa por dificuldade, a gente acaba resistindo o Espírito Santo. O Lucas falou em uma das últimas pregações que a gente não deveria resistir ao Espírito Santo, mas muito pelo contrário, o Espírito Santo deveria ser o nosso primeiro lugar a correr. Por exemplo, quando a gente peca, a gente fica se diminuindo e sentindo indigno de recorrer a Jesus. Mas muito pelo contrário, quando acontece isso, Jesus está de braços abertos, esperando que a gente vá e fale, eu errei, eu estou aqui, Jesus, eu quero você. E não resistir e falar, não posso falar agora porque eu estou sujo. Muito pelo contrário, Jesus te lavou e te santificou para você ter caminho livre para falar com Ele. E aí Jesus repreende Pedro, ele fala, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ele quer dizer que mesmo a gente sendo imperfeito, a gente busca a santificação, porque assim a gente pode continuar na posição de filho, e que a gente busque valorizar a salvação que a gente recebeu. Depois ele fala, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Isso demonstra que eles estavam limpos, o corpo, apenas os pés estavam sujos, porque você toma banho, você anda com o seu pé descalço, seu corpo vai continuar limpo, mas o seu pé está sujo. Então tudo aquilo que Jesus falou durante todo aquele tempo com os discípulos, era para eles permanecerem firmes no que tinham aprendido e pudessem andar por caminhos direitos, limpos da contaminação do mundo. Eu tirei 4, disso tudo que eu falei, tirei 4 pontos para a gente fixar. Primeiro, discernimento espiritual. No reino de Deus, as coisas são muito diferentes desse mundo. Por exemplo, aqui neste mundo, quem serve é o menor e quem tem poder que seria o maior. Mas no reino de Deus é totalmente o contrário. Quem serve é o maior de todos porque ele se assemelha a Jesus. Jesus se fez servo. Tem uma passagem de Marcos que fala, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Para a gente ser grande diante de Deus, a gente tem que ser servo. Segundo ponto, fé. Sempre deveremos ter fé e confiança em Deus e seu julgamento. O que não compreendemos agora, nós vamos compreender depois. Às vezes não entendemos seu trabalhar, às vezes a gente passa por atitudes que embaçam a nossa visão,
mais ou menos o testemunho que eu dei. Mas a gente se entregar de verdade, a gente pode ter certeza que as coisas vão se tornar claras mais tarde. Terceiro ponto, humildade. Devemos saber que ser humilde é estar consciente da carência e da dependência de Deus. A gente tem que ser como criança diante de Deus. A gente tem que estar ciente que a gente precisa crescer e aprender com Jesus. Assim como uma criança sabe da dependência que tem do pai para crescer e aprender, a gente tem que saber que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente precisa crescer e aprender com Jesus. E a humildade, ela não pode ser confundida com ignorância ou insegurança ou alguma coisa a ver com classe social. Nada a ver com isso, mas a humildade é reconhecer que a gente precisa conhecer o verdadeiro caráter de Cristo. E isso só acontece com um contato diário e constante com o Espírito Santo. E Jesus, mesmo tendo todo o poder que ele tinha, ele era Deus, mesmo ele tendo todo o poder que tinha, ele nunca se fez maior do que ninguém. Ele sempre reconheceu que tudo que ele falava, o que ele fazia ali, vinha do Pai. Ele diz em Jó: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quarto e último ponto, temor. Esse acho que é um dos que mais me pegou. Assim. Imagina aquele momento que Pedro recusou e Jesus falou para ele: se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Imagina você ouvir isso de Jesus. Eu penso que passou um filme na cabeça de Pedro, ele pensando tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus, quão maravilhoso foi. Ele deve ter pensado: meu, eu não posso ficar um dia longe da presença desse cara. Então é algo que eu penso muito que, lembrando até de uma quarta-feira, a primeira quarta-feira que a gente falou de medo, eu lembro que o Felipe comentou que o medo tem o seu lado bom e pode ter seu lado ruim, mas também pode ter seu lado bom, que o nosso maior medo deve ser ficar longe da presença de Deus. E tudo isso que os discípulos precisaram aprender é para que eles passassem com mais tranquilidade, entre aspas, a morte de Jesus. Que eles aprendessem a carregar as próprias cruzes sozinhos. E assim deve ser como a gente. A gente precisa saber o que é entrega, humildade e santidade para a gente saber exercer nosso chamado. Acho que é isso que Jesus quis passar em todo esse momento que ele esteve na Terra, para que a gente pudesse saber viver com o Espírito Santo e buscando viver em santidade para Ele. Tem uma frase que o Lucas sempre fala para a gente, acho que a maioria deve ter ouvido. Ele fala assim: eu vou dar minha vida para trazer vocês perto de Jesus. E eu creio que Jesus diz para nós: eu dei minha vida para trazer vocês para perto de Deus. Então que a gente possa sempre honrar o sacrifício de Jesus, honrar a salvação que a gente recebeu pela graça. E para fazer isso, a gente tem que ser servo. Então, meu irmão, que você sirva a sua igreja, sirva a sua casa, sirva a sua família, sirva seus amigos, sirva os irmãos da igreja, porque eu posso afirmar que servir é maravilhoso. E tem um versículo pendurado ali que fala: chegará o tempo que não haverá mais tempo. Então, antes que chegue o tempo de você se arrepender de perder o tempo, faça hoje, sirva, porque servir Jesus quer dizer que você ama Ele. Amém?